Smoke weed every day. Smoke weed every day. Mas antes de começarmos o vídeo, um pequeno recado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o sininho de notificações ativado. Se você gostar dos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar o canal a crescer e trazer conteúdo de qualidade para mais pessoas. Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Fala galera, meu nome é Roberto, você não tá em choque. E hoje a gente vai dar continuidade à aula anterior, exercitando um pouquinho os conceitos, né, pra gente pegar a manha de como calcula primitivas, e entendendo um método muito utilizado para integrais ou primitivas implícitas, que é o método UDU de substituição. Vamos começar aqui treinando um pouquinho os conceitos da aula passada. Vamos supor que eu tenho a seguinte função. Minha função f de x, ela vai ser igual a quem? Ela vai ser igual a x ao quadrado mais 2. A partir disso, eu quero calcular a primitiva. Eu quero calcular então quem? O f1 de x, ou seja, a minha operação, a minha função inicial, na verdade, que eu derivei, e aí me gerou essa daqui. Então, como é que a gente faz para calcular o f1 de x? A gente aplica a primitiva. Então, eu teria a primitiva da minha f de x em relação a x. Isso daqui é igual a quem? Primitiva de x ao quadrado mais 2, tudo dentro de parênteses, porque eu estou com uma única função aqui, em relação a x. E aí eu posso aplicar aquela regrinha lá da soma e quebrar elas. Então, eu teria a primitiva de x ao quadrado em relação a x, mais a primitiva de 2 em relação a x. E aí como é que fica? Isso daqui é um polinômio. Isso daqui também é um polinômio. E aí o que acontece? Eu teria então quem? Eu teria nesse primeiro caso aqui, x ao quadrado, fazendo a regrinha, eu teria x a n mais 1 sobre n mais 1. Que vai ser então quem? X, se aqui é 2, vai ser n mais 1, vai ser 3. Então ficaria x ao cubo sobre n mais 1, que é 3, né? Então fica 3 no denominador. Aqui eu tenho 2, só que 2 está multiplicando quem? Tá 2 vezes 1. 1 é a mesma coisa que x na zero. Lembra disso? Então nesse caso, eu tenho uma constante aqui multiplicando. Então cai para fora. Então eu vou ter a primitiva, duas vezes, né, a primitiva, de dx. E a gente viu que dx é quem? É a mesma coisa que 1 dx. E aí, se eu fizer aquela regrinha aqui, eu vou ver que esse daqui, esse resultado aqui, ele me dá o quê? Dá x. Porque uma vez que eu derivo o meu x, isso daqui vai ser igual a 1, tá bom? Então, eu vou ter isso daqui sendo x, e esse resultado vai ser 2x. Então, ao final, puxando aqui para o ladinho, eu vou ter que essa expressão aqui, quando eu faço a primitiva, então, a primitiva de x ao quadrado mais 2, em relação a x, dentro de parênteses, tá? Tudo. Vai ser igual a x ao cubo sobre 3 mais 2x, tá bom? Então é assim que você faz. Mais a constante clássica que tira ponto seu na prova, tá? Bem, vamos para outro exemplo. Vamos supor agora que eu quero o seguinte exemplo. Eu quero a primitiva de seno de x mais cosseno de x mais e elevado a x, certo? Tudo isso em relação a x, tá? O que eu faço? Primeiro eu quebro, porque eu tenho um monte de soma aqui. Então eu faria a primitiva de seno de x em relação a x mais a primitiva de cosseno de x em relação a x mais a primitiva de e elevado a x em relação a x. Quem que é a primitiva de seno de x? Poxa, é aquela função que quando eu derivo vai me gerar o seno. Quem que eu derivo e gera o seno? Se eu derivar o cosseno, vai me dar menos seno. Então, eu tenho que multiplicar por menos 1. Então, vai ser menos o cosseno de x. Aqui vai ser quem? Vai ser o cosseno de x. Ele foi gerado por uma função, que eu derivei ela e gerou cosseno. Então, quem que eu derivo e gero o cosseno? O seno. Então, aqui vai ser seno de x. E aqui é a exponencial, a mesma coisa. Pô, quem que eu derivo que me gera exponencial de x? Então, é a própria e elevado a x. Então, cada um dos casos aqui, mais e elevado a x. Então, esse daqui é o nosso resultado, só que você tem que fazer o quê? Tem que somar a constante. Roberto, mas em cada um deles eu não precisaria colocar uma constante aqui? Então eu teria uma constante A aqui, uma constante B, e aqui seria uma constante C? Sim, você pode, mas como está tudo sendo soma aqui, é tudo constante, você pode resumir todas essas várias constantes em uma única só, que eu chamei de K, tá bom? Não tem problema. E agora o último exercício para exercitar, a gente vai ter a primitiva de 3 seno de 3x menos cosseno de meio x em relação a x. Então eu quebro, né, porque eu tenho uma subtração aqui, seria então a primitiva de 3 vezes o seno de 3x em relação a x, menos a primitiva do cosseno
de x sobre 2, né, porque é meio x, né, dá na mesma, em relação a x. Então, acontece. Aqui eu tenho uma constante, vou colocar outra cor para vocês, eu tenho uma constante multiplicando quem é a minha função dentro da primitiva. Então, o que é que eu faço com ela? Opa, cai para fora. Só que perceba que aqui eu tenho uma função composta, eu tenho um seno e dentro dele eu tenho um 3x. Minha função base é seno de x e a outra função que está aqui dentro é 3x. Então, quando eu tenho uma constante dentro da minha função composta, o que essa constante faz? Ela cai aqui para fora, só que invertida. Então, eu teria esse 3 aqui e eu teria esse 3 só que invertido. Então, seria 1/3. Ambos multiplicando. Então, no final eu teria o quê? Eu teria 1/3 vezes 3, que vai ser 1, né? Esse resultado aqui vai me gerar 1. Multiplicando quem? O fão. E quem que é o fão? Poxa, se a minha função base é o seno, então a primitiva do seno vai ser o menos o cosseno. Só que quem que está aqui dentro? Está 3x. Então a gente vai colocar ele aqui dentro. 3x. Tá? E aí agora a gente faz o quê? A gente faz próximo, vai ser o menos. E quem que é o cosseno? O cosseno, ele vai ser o seno. Só que eu tenho uma outra função aqui que é composta. Porque eu tenho o quê? Eu tenho uma constante aqui dentro multiplicando. Essa constante, ela cai para fora, invertida. Então, se aqui era meio, vai ser 2. E aí, quem que é a primitiva do cosseno? Vai ser o seno. Seno. E quem estava aqui dentro? X sobre 2. Ao final, a minha resposta, vou colocar em verde aqui, ela vai ser, como tudo isso daqui virou 1, né? Então, vai ser menos cosseno de 3x menos 2 seno de x sobre 2 mais a bendita da constante, tá bom? Bem, chega de fazer exercício, agora você exercita aí na sua casa. A gente vai partir para o método UDU, vamos lá. A few moments later. A primeira técnica que a gente vai começar a ver hoje é a técnica de substituição, que é o método UDU. Fique bem claro, substituição, tá? Por que substituição? Porque é o seguinte, eu vou ter primitivas na seguinte formato. Eu vou ter uma f de uma g de x, certo? E aí eu vou estar multiplicando pela derivada da minha g de x em relação a x. Então eu caio nesse tipo de primitiva. Se eu fizer uma mudança de nome, né, uma substituição de variável, que eu falo que u ele vai ser igual a g de x, e o diferencial de u ele vai ser esse termo aqui, ó, g' de x vezes dx, então eu troco tudo isso daqui pela seguinte expressão, coloquei outra cor, primitiva de f de u, porque antes era g de x, só que g de x é u agora, multiplicando quem? G' de x dx, só que agora isso daqui virou du, então virou du. Olha a magia, eu tinha um trambolho, né, para não falar de outra forma, aqui desse lado, e aí virou uma elegante primitiva da minha função em relação à variável dela. Olha só que método gentleman, né? E aí, olhando assim, né, até meio, poxa, parece ser fácil. Só que se na hora que você for aplicar, às vezes pode dar um pouco de dificuldade. Então a gente vai fazer alguns exercícios, certo? Pra gente treinar. E aí qual que seria o resultado disso? O resultado disso seria fão de u mais a constante. Aí cabe você substituir o u aqui dentro, entendeu? Que aí você vai ter o fão do gzão de x, tá bom? Então vamos lá fazer a regrinha, né? Vamos aqui fazer uns exercícios pra gente treinar isso. O primeiro exercício que a gente vai fazer vai ser o seguinte, ó. Primitiva, começar leve aqui o negócio. Primitiva de x ao cubo vezes o cosseno de x à quarta mais 2 em relação a x. Começamos devagar aqui, ó. Acontece, você vai olhar isso daqui, você vai falar, meu Deus, cara, lascou tudo, ó, tá multiplicando, não tenho tabelinha de primitiva para multiplicação. Vixe, ferrou. Não, calma. Olha que interessante. Isso daí é um negócio de tato, você tem que fazer muito exercício para você começar a pegar o feeling, que é o seguinte. Isso daqui é uma composição. Cosseno é a minha função base e o que está dentro aqui, x à quarta mais 2, é uma outra função. Se eu falar para você que x à quarta mais 2 é igual a u, então perceba, u é igual a x à quarta mais 2. Quem que vai ser o meu du? O du, vocês lembram que ele era o quê? Ele é a mesma coisa era igual a minha função, lá, lembra, da g' de x em relação a x. Só que quem que era a g'? Era a minha função derivada. Isso daqui é a minha função derivada. Por quê? Como é que eu sei? Porque eu estou fazendo a primitiva. Então, se eu estou fazendo a primitiva, tudo que tiver aqui dentro é a derivada. Então, olha que interessante. Uma vez que eu sei que isso daqui é a derivada, e eu tenho esse dx, não conta nada para os matemáticos. A gente vai passar isso daqui, estava multiplicando, vai passar dividindo, olha que beleza. Então eu vou ter du
dx é igual a derivada de g de x. Olha só que legal. Poxa, Roberto, tá errado matematicamente. Matematicamente falando as coisas, não tá bonitinho, estruturado, legal. Mas é uma forma que a gente faz de acochambar para a gente conseguir calcular. Porque você sabe que a engenharia, os métodos é ilícito. Então, o que acontece? Eu sei, então, que se u é igual a x à quarta mais 2, então o meu du dx, ele vai ser quem? Ele vai ser x à quarta mais 2, só que é a derivada, certo? Porque eu tô falando quem é isso daqui? É a derivada. E aí eu derivo essa expressão. E essa expressão derivada vai ser o quê? Derivada dessa e derivada dessa. Então eu vou ter 4x ao cubo mais 0, porque aqui é 2, é uma constante, derivou vai dar 0, certo? E aí, olha que interessante. Depois eu passo, volto esse x para cá para eu poder trabalhar com ele. Então eu falo que meu du ele vai ser 4x ao cubo vezes dx. Olha só que interessante. Então o que eu fiz? Eu fiz uma maracutaia aqui de passar o dx para esse lado, para isolar a minha g, só que lembra aqui que ela era o quê? Ela era derivada aqui, certo? Então uma vez que ela é derivada, quem que é minha g? Minha g é o que está aqui dentro. Eu fiz a derivada dela, que eu calculei aqui, ó, e aí eu voltei o x de volta para lá para eu falar, ó, meu du isolado é o quê? É esse termo aqui. Aí, ó, eu vou só apagar a tela aqui para ficar mais bonitinho para vocês. Então eu sei que u é igual a x à quarta mais 2 e du é igual a 4x ao cubo dx. Legal, guarda esse dado. Por que eu vou guardar esse dado? Porque olha só como as coisas ficaram interessantes agora. Se eu pegar essa minha equação aqui, essa minha expressão base, e eu fizer a primitiva de 4 sobre 4, 4 sobre 4 é 1, então não altera em nada, multiplicando x ao cubo, multiplicando cosseno de x à quarta mais 2 em relação a x, olha só que bonitinho. Eu vou ter aqui, ó, quem? O meu du. Meu du, ele é quem? Ele é 4x ao cubo dx. Opa, 4x ao cubo multiplicando dx. Roberto, mas tá um separado do outro. Não é tudo multiplicação aqui, caramba. Só trocar os termos. Oxe, a gente tá trabalhando como se fosse multiplicação. Não conta pros matemáticos. Então, olha só. Eu tenho aqui o meu du. E quem que é o meu... Poxa, o meu u não é x à quarta mais 2? Então, olha só, eu vou ter cosseno de u. Então, nossa, Alberto, eu tenho cosseno de u, du. Opa, achei aqui o que eu precisava. Então, vamos reestruturar essa equação para ficar mais fácil de você entender. Então, vai ser 1/4 daqui, né? Esse 1/4. E aí, eu vou fazer o quê? Cosseno de x à quarta mais 2, multiplicando quem? 4 aqui, porque no final esse 4 multiplicando com esse 1/4 aqui, vai dar 1 que não vai interferir em nada na minha expressão. Vezes x ao cubo, vezes dx. Aí agora ficou legal da gente ver. Quem que é isso daqui? Quem que é esse termo? 4x ao cubo dx. Opa, 4x ao cubo dx é du. Então, eu vou colocar aqui do lado para vocês. Isso daqui é du. E quem que é cosseno de x à quarta mais 2? X à quarta mais 2 é u. Então, isso daqui, ele vai ser u. Então, no final, o que eu vou ter? Eu vou ter a primitiva de 1/4 vezes cosseno de u du. Olha só que gentleman, que cavalheiro essa equação ficou. Mano, ficou lindo isso daqui, porque tava um negócio horrível. E agora você tem o quê? Tem uma constante e a primitiva de um cosseno que você... De uma expressão que você sabe, de uma função que você sabe, que é o cosseno. A minha constante está multiplicando a função, cai para fora, fica 1/4. Faço a primitiva de cosseno de u. Quem que é a primitiva de cosseno de u? A primitiva de cosseno de u, ela vai ser o seno. Então eu vou ter o seno de u, certo? Que isso daqui, ó, cosseno de u em relação à primitiva vai ser seno de u, tá? Só que tem uma questão. Eu terminei aqui a meu cálculo em relação a u. Só que eu quero em relação a quem? Em relação a x. Quem que é u? U não é x à quarta mais 2, gente? Então fica 1/4 vezes seno de x ao quadrado, x à quarta mais 2. Então aqui está a minha resposta, ó. Isso daqui, primitiva de x ao cubo cosseno de x ao quadrado mais 2 em relação a x, é igual a 1/4 seno de x à quarta mais 2. Só que eu não posso esquecer de quem? Da minha constantezinha aqui, tá bom? Então, esse é o método du, é um método de substituição. É necessário que você seja Thundercat, que você tenha visão além do alcance. Vamos fazer mais alguns exercícios para pegar esse feeling aí. Nesse exemplo agora, a gente vai ter a primitiva de 2x cosseno de x em relação a x. Você fala, pô, legal, tem multiplicação de novo, não sei como faz. Beleza, vamos ver se dá pra
cosseno de x ao quadrado aqui, tá? Vamos ver se dá para resolver isso daqui, né? Vamos lá. Bem, primeira coisa que a gente faz. Olha só, eu tenho aqui uma função, minha base, que é a cosseno, com uma outra função dentro, que é x ao quadrado. Vamos chutar, vamos falar o seguinte, que x ao quadrado, ele vai ser igual a u, certo? Então, se eu fizer a derivada de u em relação a x, você pode analisar dessa forma, isso daqui sendo igual a x ao quadrado, derivado, que vai ser 2x. Então, eu passando o dx para o outro lado, eu vou ter du é igual a 2x dx, certo? E aí, olha só que interessante. O que eu tenho aqui fora? Opa, eu tenho um 2x e eu tenho um dx. Então, eu já achei o meu du. Então, eu posso reescrever essa expressão aqui como a primitiva de cosseno de x ao quadrado vezes 2x vezes dx. E aí, substituindo, eu ficaria com a primitiva de cosseno de u, porque u é x ao quadrado, vezes quem? 2x dx é quem? É o meu du. Então, eu fico com uma simples primitiva de cosseno de u. Primitiva de cosseno de u vai ser quem? Vai ser seno de u. E aí, quem que era u? U era x ao quadrado. Então, isso daqui vai ser seno de x ao quadrado mais a minha constante. Está aqui minha resposta. Faremos, então, primitiva de seno ao quadrado de x vezes cosseno de x em relação a x. Para a gente resolver esse problema aqui, o que dá para ser feito? Eu posso pensar da seguinte forma. Se eu falar que u é igual a seno de x, certo? Então aqui eu teria u ao quadrado, certo? Porque seno ao quadrado de x, já que seno de x é u, então vai ser u ao quadrado. Se eu fizer a derivada de u em relação a x, como eu tinha mostrado o porquê da gente fazer isso, né? Para você no primeiro exercício. Isso daqui vai ser a derivada de seno de x em relação a x. Que vai ser, derivada de x é menos... Perdão, derivada de x é cosseno de x. E aí, no final, eu teria então que du dx é igual a cosseno de x. Então, logo, meu du ele é igual a cosseno de x dx. Então, resumindo a ópera toda, se eu falar que u é igual a seno de x, então du ele será a cosseno de x dx. E olha que interessante, o que eu tenho aqui? Eu tenho cosseno de x dx, legal. Então eu tenho o meu du aqui. E o que eu tenho aqui? Eu tenho u ao quadrado. Então, perceba que com essa simples substituição, que é necessário um pouco de visão, porque eu poderia cometer o equívoco de escolher u igual a seno ao quadrado de x, o que não me levaria em resultado nenhum. Por isso que esse método requer uma certa prática, um certo tempo para você aperfeiçoar. Mas logo fica natural você resolver. Então, eu teria a primitiva de u ao quadrado du. Olha só que easy, porque antes eu estava com uma multiplicação aqui, né, de seno e cosseno. Puta merda, não sei como faz isso, né? E agora ficou um polinômio. E aí você faz a primitiva disso, vai ser o quê? Vai ser u ao cubo sobre 3. Só que u é quem? U, ele é seno de x. Então eu vou ter ao final seno ao cubo de x sobre 3 mais a minha constante k de primitivação, tá bom? Então é esse o método que você sempre vai seguir, tá bom? Então você vê uma relação entre as funções aqui compostas e tudo mais, você chama uma de u, deriva ela, depois você passa o dx para o outro lado ali para você conseguir fazer o quê? A substituição. O seu problema está aqui, ó, nesse dx. Você conseguir ver alguma coisa que multiplica aqui o seu dx para você transformar tudo isso daqui em du, pronto, você resolveu o seu problema, tá bom? Próxima aula, a gente vai ver outros métodos de primitivação. Lembrando que tudo isso vai ser transportado depois para integrais, para a gente conseguir resolver as integrais, tá bom? Então, muito obrigado, até a próxima aula.